Afinal de contas, qual umbanda é a correta? Roda a vinheta e bora conversar. Salve! E aí, você tá bem? Antes de dar início nesse vídeo, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não esqueça de se inscrever no canal e ativar a sineta de notificações. É muito importante também que todos vocês que consomem o nosso conteúdo deixem o seu like, certo? E comente no vídeo o que você achou, sugestão para novos temas, se você gostou, que concorda, que não concorda, comente no vídeo, que também ajuda a impulsionar e mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ele passa a te entregar com uma frequência maior também. Fechou? Se você quiser se consultar comigo através do Búzio, aqui na descrição tem o link e o contato da minha equipe. Diga que vem aqui através do canal do Pai Ricardo que eles vão disponibilizar um bom desconto para vocês lá no agendamento. Vida espiritual, vida financeira, né, vida amorosa, orixá de coroa, coisas que estão empacadas, a gente pode resolver todas essas situações na nossa consulta. Na descrição também tem links de cursos EAD, descontos, cupons e promoções. Aproveite! Essa é uma pergunta que fazem o tempo inteiro e eu vejo muitas discussões por aí. Qual umbanda é a correta? E aí escuta-se falar em umbanda tradicional, a umbanda raiz, a umbanda que deu início, aí se ouve uma infinidade de coisas e eu vejo a galera cada vez mais perdida e batendo cabeça nessas situações todas. E geralmente essa galera que fala muito, não, a umbanda raiz, a umbanda tradicional, você pode perceber que eles não são seguidores dessa tal umbanda que eles falam. Porque colocam a umbanda raiz e uma umbanda tradicional como sendo a umbanda que Zélio tocava de 1908 para frente. E essa não é uma umbanda raiz e muito menos tradicional. Ela é uma umbanda da doutrina que o Zélio colocou ali, que era uma umbanda mais cristã, mais católica, ou como chamavam, umbanda de Cáritas, umbanda de mesa, umbanda demanda e assim por diante. Então, era uma doutrina, né? Essa doutrina existe até hoje, pois as casas que ele fundou ainda são tocadas pelas filhas, pelos netos e netas e assim por diante. Mas é uma doutrina, não podemos esquecer isso. É uma doutrina. Para algumas pessoas é o marco zero, é o start, tudo bem, mas não é raiz. De quem? Sendo que a raiz que eles utilizam era uma raiz banto. A raiz da umbanda é a raiz banto, que seria a raiz voltada a cabula, a macumba carioca, a cultos que aconteciam afro-ameríndio, voltado a caboclos, a povo africano, e ao que chamamos hoje de Exu, que seriam tatas ou gangas ou bacuros em algumas situações assim. Então aí nós temos sim uma raiz da situação de culto de almas. Por quê? Porque Zélio, quando começa dessa fundamentação, ele já tinha assistido a macumba acontecendo no Rio de Janeiro e ele, de certa forma, ele resolve remover a parte africana da coisa, trazer mais para o catolicismo e para o espiritismo, que era o que era aceito pelas famílias tradicionais de classe média alta no Rio de Janeiro, que estava muito em alta, o kardecismo principalmente naquela época. Então ele dá uma repaginada, mostra ali numa face dele e passa-se a tocar uma religião, dando o nome de Alabanda, que mais tarde, depois de muitos anos, vem se transformar em Umbanda. Mas qual é a raiz? A raiz Bantu, a raiz de Cabula, a raiz de Macumba, a raiz negra. Aí sim nós estamos falando em raiz. Aí estamos falando em raiz. Posso dizer que a Umbanda de Zélio é fruto dessa raiz? Não, por quê? Porque ele abre mão de se alimentar dessa raiz. Ele olha e ele planta algo diferente, vamos dizer assim, e começa a crescer de forma paralela, tanto que mais para frente tinha muito embate entre a cabula e a umbanda de Zélio,
Zélio levantava uma bandeira de umbanda branca, religião de caridade, que não cobrava, etc. Por quê? Porque a cabula fazia o contrário. A cabula não levantava uma bandeira de paz e amor e os trabalhos eram pagos. Por quê? Porque era uma forma daquele povo pós-diáspora, pós abrir as portas da senzala em 88, 89, 1888, 89, sobreviver através do que eles sabiam fazer, que era o culto, a feitiçaria e a macumba. Então eles cobravam sim pelos trabalhos, pelos procedimentos, como uma forma de sobrevivência. Aí o Zélio vem pregando uma raiz totalmente ao contrário, totalmente com roupagem católica cristã e kardecista. Então isso não é raiz e muito menos tradição. Pode ser a raiz dele dali para frente, uma tradição da família dele, mas não a raiz da macumba que nós temos aqui, já que a macumba ela é ameríndia, né? Podemos dizer que são de tradições indígenas e tradições africanas, mais específico o povo banto, que seria o povo Angola, o povo Congo, entre outros, mas na sua grande maioria eles. E aí nós vamos falar em quimbanda, nós vamos falar nos curandeiros, nós vamos falar no povo que tem culto de almas, de inquices, de ancestralidade, né? Nós vamos falar dessa galera. Aí estamos falando de raiz. Então colocar uma umbanda como correta ou não, falar que o que fazem diferente da umbanda de Zélio não é umbanda, é muito ruim, muito errado. É muito errado. E aí nota-se que depois dessa umbanda de Zélio surgem muitas outras doutrinas. Ou seja, todas as doutrinas que surgem a partir dali está errada, né? Não é umbanda, não fala uma linguagem de culto de almas. Aí vem a umbanda do Caboclo Mirim, vem a umbanda Molocô de Tata Tancredo, que teve muitos embates ali também com o Zélio, porque Tata Tancredo traz orixá e traz raiz africana de volta, coisa que o Zélio e o Benjamin da Umbanda Mirim tinha deixado de fora, né? Aí vem uma Umbanda esotérica mais para frente, com Mata e Silva, vem uma Umbanda com Roger Feraldi, vem as mais atuais agora com Carlos Bubbi, a Umbanda Guaraciana, tem o Rubens Saraceni com Umbanda Sagrada, e isso são só algumas que eu estou falando aqui porque tem muitas. Qual a correta? Uma pausa rapidinho aí, Pai de Santo, eu preciso dar um recado para essa galera que acompanha o canal. Sim, aqui embaixo na descrição vocês vão encontrar alguns links dos meus cursos EADs e também dos cursos da Mãe Jessie. Então vocês vão encontrar Teologia da Umbanda, né, um curso que vai de 1500 aos dias de hoje, entender bem como funciona a diferença das religiões, as linhas, as ervas, bebidas utilizadas, um curso bem completo. Nós temos também ervas, Jardim dos Orixás, ervas de Exu a Oxalá, para você aprender melhor o manuseio, fazer seu próprio banho, defumação, cama de ervas, entre outras, tá? Nós temos também baralho cigano com a Mãe Jessie, artes divinatórias, que vocês vão encontrar alguns oráculos muito interessantes ali, como o baralho mesmo, que já falamos, como o oráculo de moedas, radiestesia, entre outros, tá certo? E tem o xodozinho desse ano que foi lançado, que é o curso Caminhos de Exu. Lá estamos falando de todos os caminhos de Exu, para você entender melhor a relação com o seu Exu, entender qual é o caminho dele, entender por onde ele vem, entender que quando ele vem pela encruzilhada é um trabalho, mas quando ele vem pelas almas é um trabalho diferente, né? Mesmo sendo um tranca-ruas, por exemplo. Então o Caminhos de Exu é o curso que está sendo o mais vendido desse ano e todos eles estão com descontos. Observe aqui no link e alguns está com cupom de desconto que vocês vão digitar e aproveitar isso tudo. Fechou? Segue o vídeo e bora estudar. Qual a correta? A que cultua almas. Aqui tem culto de espírito. Essa é a realidade, porque a Umbanda é um culto de almas, culto de espírito. E deixamos muito claro isso, muito claro. É uma religião ameríndia, né? Uma região afro-brasileira, porque ela tem a tradição africana na sua raiz, ela tem a tradição indígena na sua raiz e ela tem a tradição do povo dessa terra, principalmente o povo nordestino. Então precisamos entender isso. O que foge disso, aí sim a gente pode falar já que é outra cultura, outra tradição. Se na sua casa tem culto de mineiro, de boiadeiro, de cigano, tá tudo bem, são almas.
são almas, né? Ancestralidade, é como eu falo, é muito normal uma pessoa que tem uma etnia diferente, uma pessoa que venha da Alemanha para cá e começa a frequentar uma Umbanda, em algum momento ela vai manifestar um ancestral dela. Ela não vai ficar trabalhando com o caboclo preto velho, verdadeiro povo dessa terra, ele vai ter um ancestral, vai ter o que é ali de sangue que está atrás, né? O que veio antes, o que antecede. Então é natural. Então a galera fala muito disso, essa linha está errada, essa outra não existe, e esquece que há um culto de almas e um culto de ancestralidade. A Umbanda que você frequenta te faz bem? Ela está correta. A Umbanda que eu frequento é a minha raiz, a raiz da minha família. Ela não é a raiz de Zélia, ela não é a raiz de Benjamin, ela não é a raiz de Tata Tancredo, ela é a raiz da minha família, né? Que eu vim colocando a minha cara, a minha característica junto com a panela de meu pai de santo e assim por diante. E vai se transformando e vai dando um moio do que a gente tem no toque de macumba. Por quê? Porque a macumba, o culto de almas e a Umbanda, ela é uma cultura familiar, que ela é passada dos que vieram antes pra gente, do pai pro filho, do filho pro outro filho, do avô pro neto e assim por diante. É um culto de almas. Então a gente precisa parar de tentar enrijecer a coisa, transformar em coisas absurdas. É um culto de almas, é para o povo vir em terra, é para os antigos virem em terra, se comunicar, dar sua consulta, falar, ajudar, se movimentar através disso. O que você faz te faz bem? É isso que você tem que analisar. O que você frequenta, ele faz mais bem ou mais mal para você? Como é que está o equilíbrio da vida financeira, profissional, saúde, tudo isso é importante analisar. O que os espíritos te traz é positivo ou você só vai lá, incorpora, trabalha e não vê resultado para você, apenas para os outros? Precisa entender isso, porque o ancestral vem para te potencializar. Não podemos esquecer que a Umbanda é um culto familiar. E o Zélio não é minha família, então tá longe do Zélio ser minha raiz de Umbanda. Está longe disso. Então a gente tenta seguir o culto de almas. Eu não tenho como fazer o culto de almas como era a cabula, porque eu não frequentei a cabula, né? Mas eu tenho muitas informações de quem estava lá atrás, como fazia, e tentar deixar a coisa mais, vamos dizer assim, próxima do natural possível. O que seria próximo do natural? Trazer o povo que é de direito sem engessar. Linha africana, linha nordestina, linha indígena, estudar sobre eles para não ficar caricato, para não transformar isso num grande e verdadeiro circo, né? E as demais linhas vão desdobrando, sem repartições, são almas. Exu e Pombagira está inserido no culto de almas, porque estava inserido no culto de cabula, estava inserido no culto de quimbanda, estava inserida na macumba carioca como ancestralidade. Exu e Pombagira foram grandes ferramentas no processo de diáspora, grandes ferramentas dentro da cultura e da tradição. Então não podemos esquecer isso, não podemos ficar reparticionando espírito para lá e para cá. Espírito é espírito, almas é almas. Se você deixa a coisa cada vez mais fraca, cada vez menos sanguínea, mais distante, aí sim você vai perceber que espíritos como Exu e Pombagira passam a se afastar da tradição, da religião, e aí algumas pessoas vão dar a velha desculpa que não, é que esse espírito não é de Umbanda, ele é de Quimbanda, não, é que esse espírito ele não baixa aqui porque ele não faz a caridade. E aí, quem está pondo os pés pelas mãos é você mesmo. O espírito vem para trabalhar sem amarra. Você não quer ser amarrado, por que você vai amarrar um espírito que tem uma história, um lastro, uma tradição e uma forma para trabalhar? E é isso aí, meus irmãos. Espero que você tenha gostado e tenha compreendido isso, porque eu escuto o tempo inteiro essa conversa. Deixa aqui sua opinião. Comente, deixe sua opinião. Sugestões de novos temas é sempre muito bem-vindo também. Fechou? Aproveite, deixa o like, compartilha e inscreva-se se você não é inscrito. Beijo pra vocês e até a próxima. E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas tem esse aqui em cima também que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí.